Vontade. Podemos começar? Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Com muita alegria que eu venho aqui hoje ao Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela Coletiva da área de inclusão social, aos cuidados aqui da nossa querida Fabíola Sucassas, para abrirmos e iniciarmos a 5ª oficina de trabalho sobre igualdade racial. Hoje nós discutiremos um tema importantíssimo, que é a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas ou particulares do ensino fundamental até o ensino médio. Esse é um tema importantíssimo, esse é um tema que nos toca na medida em que a nossa população é composta por brancos, negros e a história africana, a cultura afro-brasileira é algo que deve fazer parte do conhecimento da nossa população. Esse é o nosso Brasil e todas as crianças, todos os estudantes do Brasil, de norte a sul, têm que efetivamente saber das nossas origens, da nossa cultura, e a cultura afro-brasileira é algo que deve, portanto, fazer parte do conhecimento de todos nós. Isso com certeza fortalece a nossa sociedade, isso com certeza fortalece até mesmo, por que não dizer, a nossa democracia, na medida em que todos estaremos mais preparados para entender as origens, para entender toda a nossa população, seja qual for a sua origem. O Brasil é um país muito grande, o Brasil tem várias origens na sua população, temos um país de imigrantes africanos, italianos, orientais, daí a importância de nós trabalharmos essa cultura afro-brasileira na nossa história, no nosso ensino médio e fundamental. Parabenizo aqui a nossa querida colega coordenadora do Núcleo de Inclusão Social aqui do Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela Coletiva, doutora Fabíola Sucassas. Saúdo aqui os participantes dessa mesa, a doutora Maria Silvia Aparecida de Oliveira, que é advogada, ativista em direitos humanos, será devidamente apresentada aqui pela doutora Fabíola. E saúdo também o meu fraterno amigo e colega João Paulo Faustinoni, que é o nosso promotor de justiça, um dos responsáveis pelo GEDUC, que é o Grupo de Atuação Especial em Educação aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo. Encontro importante, encontro de trabalho, eu espero que seja e será com certeza muito proveitoso este debate, este encontro. Muito obrigado a todos, um bom trabalho, Fabíola, um bom trabalho, doutora Maria Silvia, João Paulo, bom trabalho a todos, um abraço. Obrigada, doutor Samuco. Gostaria de cumprimentar a todos e todas, aos nossos convidados, a nossa convidada, né? Agradecendo então a presença e a participação. Bom, primeiro eu queria dizer que nós mudamos a parte técnica do nosso workshop, as perguntas elas só serão feitas por escrito, de forma que o áudio nós possamos realizar uma transmissão com qualidade. Então, por favor, quem quiser fazer perguntas, faça por escrito que nós vamos receber e passar aqui para os nossos convidados. Bom, essa oficina de trabalho, como bem falou o Dr. Sarrubo, tem por objetivo discutir a aplicação da Lei 10.639/03, que foi alterada pela Lei 11.645/08, e discutir um pouco a sua implementação, e ela vem de vários ciclos de oficinas de trabalho que fizemos a partir de abril deste ano, 4 dos quais nós abordamos sobre a temática da política de cotas, da fiscalização das fraudes por parte do Ministério Público, seja pela atuação preventiva ou repressiva. Esses workshops eles são gravados, depois eles ficam disponibilizados no YouTube e também através do nosso site, na página da Inclusão Social. Bom, a escolha desse tema vem desde do termo de cooperação que foi realizado com a Faculdade Zumbi dos Palmares. Nós sabemos que essa lei, a 10.639/03, ela é fruto da luta histórica do movimento negro brasileiro. Ela alterou a Lei 9.394 de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir obrigatoriamente nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, o ensino sobre a história de cultura afro-brasileira. Essa lei especificou o conteúdo programático a que refere esse ensino,
também especificou que os conteúdos devem ser ministrados no âmbito do currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e literatura e história brasileiras, e também incluiu no calendário escolar o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Em 2008, ou seja, 5 anos depois, sobreveio a Lei 11.645/08, que acrescentou o estudo da história e cultura indígena. Então, essa lei recebeu aí também esse olhar para a cultura indígena, para pensar em etnia. Em 2015, o Conselho Nacional do Ministério Público, por sua Comissão dos Direitos Fundamentais e pelo Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Racismo e Respeito à Diversidade Étnica e Cultural, lançou um guia de atuação ministerial para a implementação destas leis. O Dr. João vai mencionar sobre isso. E algumas reflexões trazidas por este guia foram as seguintes. Primeiro, enfatizar que tais medidas figuram, na verdade, um mecanismo reparador de distorções históricas que as narrativas hegemônicas fizeram prosperar na educação do país e, consequentemente, no imaginário social, ou seja, uma ação afirmativa. E o fato também de que, apesar de mais de uma década dessa lei, na verdade passou já de 15 anos, ela ainda não foi adequadamente implementada. E eu queria trazer aqui uma fala do professor Silvio de Almeida, que é advogado, professor universitário, doutor em filosofia e teoria geral do direito. Ele é autor daquele livro Racismo Estrutural, aqui depois eu mostro para vocês. E ele fez, numa palestra que ele deu no Centro de Formação da Vila, em 2018, sobre a história da discriminação racial da educação brasileira, ele trouxe o seguinte, que quando ele se preparava para a palestra, ele pediu a indicação de alguns livros para as pessoas que atuavam na área de educação. E ele foi fazer uma pesquisa rápida e descobriu que a palavra raça não apareceu nenhuma vez e a palavra negro apareceu algumas vezes. Aí ele acabou concluindo o seguinte, que não é a ideia de raça que cria o racismo, mas o racismo é que cria a raça. E ele traz mais reflexões. E eu acho importante pontuar aqui. Uma delas, o racismo é o processo em que a ideia de raça vai sendo produzida e reproduzida ao longo da história por meio de um processo político. Aí ele trouxe também a questão do silenciamento, porque quando ele foi fazer a pesquisa, ele constatou esse silenciamento, ou seja, quase que uma ausência do debate racial, e que isso é muito emblemático, pois se enxerga que o racismo é algo estranho à educação. E muitas pessoas falam o seguinte, que a educação ela é vista como se fosse um antídoto, né, um antídoto de emancipação, de um papel transformador. E ele fez a triste constatação, que não é bem assim. Ele disse o seguinte, se não fosse a educação, o racismo não teria acontecido no Brasil. E disse o seguinte, que o racismo faz parte de todos os projetos de políticas educacionais. Achei muito forte isso, e os nossos convidados, tenho certeza que foram convidados escolhidos a dedo, que têm ampla experiência sobre a temática da educação, sobre a temática da militância, da igualdade racial. E eu queria aqui agradecer e apresentá-los para depois passar a palavra a ambos. O colega João Paulo Fastinoni Silva é mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é promotor de justiça há 22 anos, né, tendo ingressado em 1996, tem atuação reconhecida também como promotor da infância e juventude e na educação. E ao chegar à capital em 2009, foi titular do cargo da infância e juventude, também titular do cargo da infância e juventude do Fórum Regional de Santana. Atualmente é membro designado pela Procuradoria-Geral de Justiça para atuar no GEDUC, que é o Grupo de Atuação Especial de Educação. E a doutora Maria Silvia Aparecida de Oliveira, advogada, atualmente é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, Seção São Paulo, triênio 2019-2021, é conselheira estadual da OAB, Seção São Paulo, é ativista em direitos humanos, é sócia efetiva do GLE10, organização onde atualmente ela ocupa o cargo de presidenta. É membro da Defende, Rede Feminista de Juristas, e tem atuações na militância feminista negra de longa data. Então, gostaria de agradecer imensamente a presença de ambos. Eu vou pedir
que a doutora Maria Silvia, então, inicie a sua fala. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas, né, que nos acompanham nessa transmissão. Eu já vou aqui agradecendo, né, a doutora Fabíola Sucassas por essa oportunidade de vir conversar com vocês um pouco sobre a aplicação da Lei 10.639. E eu já vou pegar aqui um gancho na fala dela sobre a questão que nós temos que pensar que essa lei ela é uma ação afirmativa e é uma forma de reparação histórica por essa exclusão que foi imposta ao negro por conta de um processo, não é, complexo, histórico-político e também legislativo, que é a formação de um Brasil racista, né? É a formação de um Estado estruturado pelo racismo. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse complexo histórico, né? E de como é que esse racismo estrutural se consolidou. Então eu vou falar aqui de alguns fatos que aconteceram no final do século XIX e início do século XX que possibilitaram que se estruturasse o Estado desta forma. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, do ato oficial, Lei Complementar da Constituição de 1824, que proibia negros e negras de frequentar espaços de alfabetização. A gente tem também o ato oficial Lei de Terras de 1850, número 601, que proibia e obstava, dificultava que negros e negras adquirissem terras, né, durante o período de escravidão, né, e isso se perpetua e a gente vê hoje esse grave problema de reforma agrária que nós não vemos no Brasil. Depois disso, a gente tem um decreto, o decreto 528, que vai tratar da imigração europeia, 1890. Esse decreto é bastante interessante porque, como logo após a proclamação da República, o Brasil, o Estado brasileiro, precisava dar, vamos dizer assim, um rosto, né? Uma cara, como a gente diz popularmente, para esse novo Estado que nascia. E o Brasil tinha, em sua grande maioria, negros e negras recém-libertos, né? A abolição aconteceu em 1888. E esse decreto, ele proibia expressamente a entrada de negros e asiáticos no Brasil, não é? E facilitava e trazia até algumas ações afirmativas para a entrada de alemães e italianos. E essa lei, ela traz expressamente que essas pessoas vindo da Europa receberiam, então, pedaços de terra, animais, em alguns casos até algum valor em espécie e moeda, não é? Por exemplo, para os alemães que se estabeleceram no sul do país, eles podiam inclusive professar a religião protestante e se casar de acordo com a religião que eles traziam da Alemanha, né? Então a gente percebe que iniciou-se, né, no final do século XIX, início do século XX, inclusive um processo de branqueamento dessa população, tá? A gente tem mais para frente o Código Penal, o Decreto 847, né, que trazia alguns dispositivos que afetariam, impactariam de forma mais negativa aquela população negra que estava sem estudo e sem trabalho
no pós-abolição, visto que a mão de obra escrava acabou sendo substituída aos poucos pela imigração europeia. Esse decreto, esse Código Penal, ele dizia, por exemplo, que esses cidadãos seriam presos pelo crime de vadiagem, né? Um outro dispositivo proibia o jogo de capoeira, mas na verdade o que eles pensavam era de evitar o ajuntamento de pessoas negras pelas cidades, né? Pelas cidades no Brasil. Então, a gente costuma dizer que o racismo ele vai se estruturando, inclusive legislativamente, a partir da promulgação dessas leis entre o final do século XIX e início do século XX. A gente tem também, nesse sentido, a questão do racismo científico. O Brasil tinha na figura de Nina Rodrigues o apóstolo da antropologia criminal no Novo Mundo. Ele seguia a escola positivista italiana do César Lombroso e chegou até a escrever um livro onde defendia a criação de um conjunto de leis distintos para negros e para brancos. Então, a junção, né, da escola positivista, do racismo científico e de toda essa elaboração legislativa acabou por levar o negro à completa marginalidade. Então, a gente adentra o século XX com essa estruturação das relações raciais no Brasil. E aí o Dr. Silvio Almeida tem razão, porque a escola ela acaba por reproduzir, né, todas essas relações raciais. Que o racismo, como o próprio Dr. Silvio Almeida diz, ele é uma ideologia, não é, que vai estabelecer hierarquia entre uma parcela da população, né, os negros que são tidos como inferiores e os brancos numa situação superior, tá? A doutora Sueli Carneiro, cofundadora do Gueredés, Instituto da Mulher Negra, ela tem uma obra, um trabalho de uma tese de doutorado, onde ela traça essas questões de como a escola é um lugar de replicação do racismo, da estrutura racista. E ela fala, inclusive, que a escola cria replicantes, tanto para os que se sentem, né, que se acham superior por conta dessa hierarquia racista, como também afeta a subjetividade dos negros, né, que vão sendo educados para serem inferiores. Eu vou depois buscar aqui o título da obra para passar para vocês daqui a pouco. A construção do ser como não ser, não é? A construção do outro como... Isso, exatamente, isso. É um título bastante... Tá? Então eu volto. As políticas, como por exemplo essa lei, né? A Lei 10.639, a política de cotas, a criação da CEPIR em 2003, são formas, não é, de reparação, de reconhecimento e de valorização dessa população através de ações afirmativas. Tá? As ações afirmativas, elas são tidas como uma demanda que o Estado e a sociedade têm para ressarcir os descendentes de africanos negros e negras dos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos sob o regime escravista, bem como em virtude das políticas explícitas ou tácitas de branqueamento da população,
de manutenção de privilégios exclusivos para grupos com poder de governar e de influir na formulação de políticas pós-abolição. Então, essas medidas visam, né, concretizar iniciativas de combate ao racismo e toda sorte de discriminações. Em 2000, evidentemente, né, a gente teve todo esse período de redemocratização do país. Durante o período das conferências pré-constituinte e durante o período constituinte, o movimento negro se organiza para ver pautada e depois consegue inserir na Constituição Federal alguns dispositivos, não é, contra o racismo. Eu até elenquei alguns aqui, eu não vou citar todos, mas enfim, o artigo 210, que vai pedir conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. E o parágrafo 1º vai dizer que o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina, horários normais de escolas públicas de ensino fundamental. Isso já prevendo a questão das religiões de matriz africana, né? O artigo 206, que vai dizer que as instituições educacionais oficiais criadas por lei municipal vão tratar do ensino da história do Brasil, levando em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Então, nesse sentido, se insere aí a Lei 10.639. A partir da Conferência de Durban, que aconteceu em 2001, nós temos um plano de ação de Durban que vai definir medidas de prevenção, educação e proteção, visando a erradicação do racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a intolerância correlata, não é? De onde o movimento negro se espelha também para trazer, né, a Lei 10.639, tá? Então, essas ações afirmativas, elas não serão consideradas discriminação racial e as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos o igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais. É para isso que servem as ações afirmativas, que é o caso da Lei 10.639, que depois foi alterada pela Lei 11.645 para incluir também a história da cultura indígena. E qual é o problema que nós temos já chegando para o final da apresentação, que nós temos hoje em relação à aplicação e implementação da Lei 10.639. O racismo estrutural, ele possibilita um racismo institucional. Esse racismo institucional ou sistêmico, ele opera de forma a induzir, manter e condicionar a organização e a ação do Estado, suas instituições políticas e públicas, atuando também nas instituições privadas para reproduzir a hierarquia racial, né? Então, a gente tem algumas dificuldades por parte de gestores, por parte de alunos e pais de alunos, frequentadores das escolas, que vêm na Lei 10.639, por completa falta de conhecimento, né, do que é a cultura
afro-brasileira, do que é a cultura africana, tem uma resistência, né? Eles acreditam que levar para a escola pública ou privada conhecimentos sobre a história da África e do negro do Brasil será única e exclusivamente tratar de questões religiosas, ou seja, tratar de levar para as crianças o conhecimento das religiões de matriz africana. E por que isso é uma completa falta de conhecimento? Porque a África é uma pluralidade, né, de culturas, é uma pluralidade de religiões. E, como já foi dito aqui, né, numa conversa anterior que estávamos tendo aqui, grande parte, né, da população africana é seguidora da religião muçulmana, por exemplo, né? Utilizam o Alcorão, né? Nós temos católicos, né, na África, nós temos evangélicos na África. Então, essa resistência em relação à questão da religiosidade é um grande empecilho para a implementação da lei, né, 10.639. E eu separei aqui 2 exemplos, né, desse desconhecimento. Tem uma matéria que está na Carta Capital, que diz que 15 anos depois, então isso foi o ano passado, né, da promulgação da lei 10.639, ainda se esbarra em desconhecimento e resistência. Então, uma professora de geografia da rede municipal no Rio de Janeiro foi denunciada pelo pai de um estudante por exibir um filme sobre a cultura negra em sala de aula. Esse filme é um trabalho, né, que fala de um capoeirista baiano chamado Manuel Henrique Pereira, que era conhecido como Besouro Mangangá. E é uma pessoa, né, que viveu em Salvador, que viveu na Bahia na década de 20. E o filme mostra a resistência negra, né? Embora a abolição da escravatura tivesse ocorrido décadas antes, os negros continuavam a ser tratados como escravos. E a capoeira, a umbanda e o candomblé era parte desta resistência, né? E esse filme retrata isso. E depois eu tenho uma outra notícia aqui, que fala que a intolerância religiosa prejudica o ensino da cultura afro-brasileira, né? E aí o secretário da promoção da igualdade racial, que atuava, né, na CEPIR em 2015, fala que também o racismo dificulta a aplicação da lei. Ele diz que, assim como uma outra professora que trabalha há 8 anos na Escola Municipal Abrigo, que fica em Salvador, no bairro de Brotas, a dificuldade em ensinar a cultura afro-brasileira como uma religião, e ela conta que uma aluna deixou de comer caruru porque a religião proibia, né? E a gente tem muito recentemente o caso das baianas, né, que vendiam acarajé, e que uma parte dessas baianas, por terem se convertido à religião evangélica, queriam mudar o nome, né, da iguaria e chamá-la Bolinho de Jesus. Então, são esses entravos que a gente encontra pelo meio do caminho. Eu separei aqui alguma legislação que vai embasar, né, a aplicação da Lei 10.639, e essa legislação, que eu acho que o doutor aqui vai falar certamente, elas asseguram o direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como garantem igual direitos às histórias e culturas que compõem a nação brasileira,
além do direito de acesso às diferentes fontes da cultura nacional a todos os brasileiros. E para terminar, eu trago aqui que em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da resolução número 68, de 23 de dezembro de 2013, proclamou a Década Internacional dos Afrodescendentes, que se iniciou em 1º de janeiro de 2015 e que terminará em 31 de dezembro de 2024. E o tema, o mote desta campanha, né, da Década Internacional de Afrodescendentes, é o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento, né? Então, já finalizando, sem o reconhecimento, que poderá ser possível através do conhecimento da contribuição dos africanos e de seus descendentes para a construção do Brasil, não há como se pensar em fazer justiça ou reparação histórica, como já dissemos aqui, e desta forma, essa parcela da população não terá como alcançar o pleno desenvolvimento. Ok? Eu agradeço a atenção de todos e a nossa conversa segue aqui depois do nosso querido promotor. Obrigada. Excelente, muito obrigada, doutora. Lembrando que a Sueli Carneiro, até que eu tinha anotado aqui, a tese dela é a construção do outro como não ser, como fundamento do ser, onde ela construiu o conceito de epistemicídio. E ela fala, inclusive, que o epistemicídio é um instrumento de reafirmação da dominação, né, do branco, que se considera raça diante de um conceito universal. Muito obrigada, doutora. Tem muitas perguntas aqui. Já tem? Nós estamos aqui contando com a presença do professor Natanael dos Santos. O professor Natanael dos Santos, vou lembrar, ele estará aqui no Ministério Público no dia 29 de outubro, na Semana da Integração, e ele vai fazer uma aula magna sobre a história da África, da história da cultura afro-brasileira. Então, todos e todas convidados. A Subprocuradoria de Gestão vai fazer a devida comunicação. E, só para lembrar, já que o professor Natanael está aqui, ele está aqui anotando as perguntas que ele vai fazer, ele recebeu um prêmio, ganhou Leão de Ouro do Festival de Cannes, com o livro Black Box, da agência J. Walter Thompson Brasil, né? É um prêmio extremamente importante, então vale a pena participar da aula magna. Bom, passo a palavra agora para o nosso colega, doutor João Paulo, e aí, doutora Maria Silva, a gente vai aproveitar e fazer as perguntas para a senhora na sequência também, tá bom? Muito obrigada. Bom, boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando. Cumprimentar a doutora Maria Silvia, agradecer o convite da doutora Fabíola, parabenizá-la pelo trabalho que vem realizando, não só na organização dessa oficina de trabalho, mas nós sabemos, os colegas reconhecem o seu empenho nessa questão da luta, né, pela igualdade. Tive também a oportunidade, estou tendo a oportunidade de participar de um outro projeto, o Projeto Vozes pela Igualdade de Gênero, que tem sido uma experiência incrível, né, para todos que estão participando. E queria também parabenizar pela felicidade do tema escolhido para essa atividade. Os colegas, né, nós nas promotorias, nos deparamos com inúmeros desafios na área do direito à educação. E evidentemente que ali no dia a dia do trabalho, primeiro, né, salta aos olhos questões estruturais das escolas. Nós nos deparamos com escolas que têm falta de professores, estruturas precárias, há uma grande pressão do sistema todo para que os alunos tenham bons desempenhos em avaliações de larga escala na área de português e matemática, o que acaba deixando em segundo plano tantas outras questões importantes. E eu posso imaginar que muitos dos colegas e das colegas, assim como eu,
acabe, num primeiro momento, entendendo que essa é uma questão secundária, questão da Lei 10.639, né? É até interessante dizer como foi importante o convite para participar desse evento, porque olhando para a própria atuação do GEDUC, para o nosso acervo, a gente pôde constatar como esse tema está subnotificado, na verdade. Nós construímos um programa de atuação participativo, ouvindo a sociedade civil, fazendo audiências públicas, fazendo um levantamento de tudo o que havia passado em 8 anos de atividade, quase pelo GEDUC, e esse tema não apareceu como prioridade, nem nas reivindicações da sociedade organizada e nem através das representações do público em geral. Mas também essa experiência de 8 anos que eu tenho hoje no GEDUC, com essa experiência, eu me arriscaria a dizer que nós podemos ter escolas muito bonitas e alunos sabendo ler, escrever e dominando a matemática, mas se nós não enfrentarmos essa questão, né, de conhecer a história do Brasil, a história afro-brasileira, a história dos povos indígenas, e de fato trabalhar isso num processo educacional que seja capaz de transformar as pessoas, nós fracassaremos como projeto de sociedade civilizada e aquela que está prevista na Constituição. Então, acho essencial chamar a atenção, né, de todos os colegas e de todos os colegas, para que, embora premidos, né, pela busca de acesso, de vaga, de permanência do estudante dentro da escola, que é o tema que chega nas promotorias, que nós possamos ter um olhar prioritário para esse tema, né, porque é princípio constitucional também garantir uma educação de qualidade, e a educação de qualidade é aquela que garante o pleno desenvolvimento da pessoa e sua formação para o exercício da cidadania. Certamente isso passa por uma educação antirracista, radicalmente antirracista. Então, como a doutora Maria Silva já fez um balanço histórico, eu vou tentar também fazer uma breve contextualização jurídica e histórica da 10.639 de 2003, que foi alterada pela 11.645 de 2008, mas chamando muita atenção para a nossa Constituição. Eu acho que nós passamos por um momento em que toda oportunidade que a gente tem de conversar, de falar em público, a gente precisa reafirmar a Constituição Cidadã de 1988. Essa Constituição, no artigo 1º, ela vai dizer que o Brasil, né, é um Estado democrático de direito e tem entre os seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, né? Esse é o primeiro ponto. Então, nós precisamos entender, né, que o sistema de justiça, o Ministério Público, notadamente, só exerce sua função quando ele trabalha com esse conceito de direitos humanos incondicional. Né? Não há condicionalidade quando nós falamos de direitos humanos. E mais, o artigo 3º da Constituição, que traz os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, ele traz nos seus incisos verbos que nos remetem para ações futuras, né? Então a Constituição, o pacto que foi celebrado ali, o pacto assimétrico de forças desiguais, mas que foi possível depois de um período de ditadura militar, com toda uma história de exclusão, de desigualdade e tudo mais, ele constatava num determinado momento histórico que nós tínhamos alguns problemas que precisavam ser enfrentados e superados. E os objetivos fundamentais, portanto, eram de construir uma sociedade livre, justa e solidária, o que significa dizer que naquele momento essa sociedade não era assim, ainda não é, né? Quer dizer, tinha o objetivo de erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, o que significa frisar que a pobreza, a marginalização estavam presentes, as desigualdades, e ainda estão, em grande medida agravadas. O inciso 4 determinava como objetivo promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso tem toda a relação com o nosso tema de hoje também. E o artigo 4, que falava das relações do Brasil em âmbito internacional, um dos princípios é a prevalência dos direitos humanos. Né? Acho que a gente precisa, toda vez que for conversar, lembrar
dos fundamentos e objetivos da República, e isso tem tudo a ver com a discussão de história, né? O professor Luiz Felipe de Alencastro, que é um historiador, cientista político famoso brasileiro, ele diz, bom, nós não estudamos história para conhecer o passado, nós estudamos história para compreender o presente e para poder, então, adotar medidas que possam fazer com que nós superemos essas dificuldades que estão postas aqui. Então, quer dizer, se em 1988 nós tínhamos uma constatação de uma sociedade desigual, injusta, marcada pela violência, pela exploração, isso tem origens num processo histórico que é fundamental que seja conhecido, né? Para que nós possamos, então, alcançar esses objetivos da República adotando medidas adequadas para tanto. Rapidamente, então, sobre a Constituição, né, o artigo 205 vai dizer que a educação é direito de todos e tem essas finalidades, né, de garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu exercício para a cidadania e para o trabalho. No capítulo que trata da cultura, no artigo 215, o parágrafo 1º vai dizer que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. E nas disposições constitucionais gerais, no artigo 242, parágrafo 1º, já estava escrito lá que o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Aí, pensando em racismo estrutural, em racismo institucional, e pensando no papel, então, do Ministério Público como instituição e da instituição escolar, nós precisamos, então, sempre ter atenção para que o Ministério Público e instituições educacionais só cumprirão seus objetivos constitucionais se atuarem sob os fundamentos da República e em busca dos objetivos estabelecidos no artigo 3º. Acho que também, tratando da questão institucional e pensando na nossa instituição, eu queria chamar a atenção o quanto foi fundamental para o GEDUC e o quanto é fundamental para a instituição compreender a análise do direito educacional à luz de uma multidisciplinaridade. Então, para nós, o trabalho de setores especializados do Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial, do NAT, do CAEX também, em articulação com a comunidade científica, com os movimentos sociais organizados, isso é essencial para que nós possamos compreender esse fenômeno de maneira aprofundada e intervir de maneira adequada também, né? O sistema de justiça precisa tomar muito cuidado quando ele intervém no ambiente educacional, né? O nosso aprendizado, a nossa experiência até aqui, de que nós devemos adotar todas as providências possíveis para fortalecer as comunidades escolares, para garantir um sistema que dê conta dos princípios constitucionais, mas que o processo de ensino e aprendizagem dentro da escola seja protagonizado por educadores, pelos estudantes, com liberdade, né, e de maneira democrática. Então, fundamental, retomando também a ideia do professor Luiz Felipe de Alencastro, eu até recomendaria, depois, se puder, não sei se já está disponível no portal do MP, mas ele fez um parecer por ocasião do julgamento da DPF 186, que o título é O Pecado Original da Sociedade e da Ordem Jurídica Brasileira, que ele vai chamar a atenção que as ações afirmativas, elas não só são necessárias para uma reparação de ações imorais que foram tomadas durante séculos, mas também por conta de ilegalidades que foram praticadas, né? Durante muito tempo, o tráfico negreiro, a escravização, era, além de imoral, ilegal também. E mesmo assim, enfim, foi praticada cerca de mais de 700 mil negros escravizados de maneira ilegal, sequestrados, depois os sequestradores anistiados, né, pelos poderes públicos da época.
E isso, evidentemente, que tem consequências, né? A doutora Maria Silva já mencionou aqui, mas desde os colégios dos jesuítas havia exclusão de mulheres e de negros do sistema de ensino, né? Posteriormente, diversas outras formas de segregação, a permissão apenas para o ensino noturno, tudo isso foi gerando desigualdades históricas, crescentes, cumulativas, que nós não podemos ignorar. E é muito interessante também pensar em como essa história é contada, não é? Quem detém o poder do discurso, como conta essa história. Então, de novo, o professor Luiz Felipe de Alencastro, em outra obra dele, que eu não vou me recordar o nome, uma entrevista, mas ele menciona o seguinte, ele fala, bom, nós normalmente contamos a história e a influência de Portugal, ou uma herança ibérica na formação, né, da nossa sociedade, mas ele diz, olha, a presença do negro nesses 300 anos, de 1550 a 1850, ela era 6 vezes maior do que a presença dos portugueses. O que dá para imaginar o impacto da contribuição cultural, do trabalho científico, etc. E tal. Lembrar também que dos cerca de 11 milhões de negros escravizados trazidos da África, quase 5 milhões vieram para o Brasil, né? Então, essas pessoas foram arrancadas de suas terras, de suas famílias e trazidas para cá, né, com sofrimento, violência, exploração. E isso tudo, evidentemente, tem impacto na estruturação da nossa forma social, né, de como nós nos relacionamos. Eu vou adiantar aqui um pouquinho a parte histórica e para lembrar o seguinte, isso tudo tem impacto, evidentemente, em todos os campos da sociedade e se reflete no sistema educacional também. Então, até a experiência da nossa visita no Projeto Rosas, né, foi muito interessante, nós fomos conversar sobre racismo com os estudantes, e uma das perguntas que nós fizemos ali para eles é: quem aqui se reconhece como negro? E muitas pessoas se colocam numa posição de constrangimento e ainda têm dificuldades em se assumirem como negras, porque a posição institucional ali as coloca numa posição negativa, inferior. Em muitos daqueles slides, as pessoas replicavam, como a senhora disse, estereótipos negativos, os estudantes reafirmando, né, esse tipo de discurso. Nós perguntamos também o que tem sido tratado aqui a respeito da cultura e da história afro-brasileira. E eles brincaram, falaram um pouco de feijoada, de futebol. Então, assim, a gente tem um caminho longo pela frente. Mas os dados também de desigualdade na permanência escolar são muito importantes, né? Então, se nós consultarmos o Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2018, nós vamos ver que na educação infantil há uma diferença de acesso marcada sobretudo pela renda. Então, o quartil mais pobre tem 26% de acesso à educação infantil, enquanto o mais rico já está na 55%. Mas, quando nós vamos avançando nas etapas da educação, o impacto da questão racial começa a marcar a sua presença, né? Então, no ensino médio, por exemplo, 62% dos alunos pretos e 62% dos alunos pardos estão matriculados nessa etapa da educação. E 75%, quase 76% dos brancos, né? Então a gente vai vendo que ao longo do percurso educacional, a questão racial também vai marcando um processo excludente, que, enfim, a escola reproduz também do que acontece do lado de fora.
Bom, falando mais especificamente sobre a Lei 10.639, é importante lembrar que ela é, de novo, uma conquista de luta histórica, né? Pelo menos desde 1950, o movimento negro já postulava a inclusão no currículo da história da África, da valorização da cultura afro-brasileira. Então foi apresentado o projeto de lei em 1999, que depois foi retomado e aí aprovado em 2003, então incluindo como obrigatória a temática da história e cultura afro-brasileira, depois alterada pela 11.645, que incluiu a questão dos povos indígenas também. Essa lei, bom, ela alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em poucos artigos, além de dizer que é obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas. Vai dizer no parágrafo 1º que o conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e literatura e história brasileiras. Certamente nesse tempo que eu tenho aqui não vai dar para falar sobre todo o marco regulatório, e eu acho que é importante a gente destacar a existência desse material que foi produzido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em parceria com a Ação Educativa, né, que é o Ministério Público e a Igualdade Étnico-Racial na Educação, contribuições para a implementação da LDB, alterada pela Lei 10.639 de 2003, é um guia de atuação para o Ministério Público. Esse material é muito interessante, eu sei que o Centro de Apoio está disponibilizando ele online, né? E aqui, enfim, tem toda a descrição, né, dessa luta histórica, do marco legal, e também tem algumas sugestões de atuação. Eu vou tratar basicamente uma indicação, né, uma sugestão para os colegas e para as colegas, que tem um documento do MEC também, que é o Plano Nacional para a implementação das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Esse plano, que dialoga também com o material do CNMP, é uma resolução? A Resolução 1 de 2004 vai tratar das diretrizes curriculares nacionais, mas tem o plano do MEC. Ele também está na página. Está na página também. Então, só para dar uma ideia, né, para os colegas que queiram começar um trabalho para verificação nas suas comarcas se essa lei vem sendo cumprida, normalmente, tanto no guia como no plano, nós dividimos a fiscalização em 6 eixos, né? Então, o primeiro é o fortalecimento do marco legal, que seria verificar se há legislação, resoluções, seja da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal, do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Municipal, trazendo minúcias a respeito da implementação da Lei 10.639 nos respectivos sistemas de ensino. Então, o primeiro eixo seria esse, de analisar o marco legal local, né? O segundo eixo é a política de formação inicial e continuada de gestores e profissionais da educação. Eu tenho para mim que esse eixo e o do material didático talvez sejam os 2 principais, né? Se a gente tiver que centrar energia, não for possível verificar tudo, eu caminharia para esses pontos. Então, naquelas comarcas em que tem universidades ou faculdades privadas, no caso seria o Ministério Público Federal, teria que analisar, mas eventualmente faculdades públicas de educação, cuja fiscalização seria de atribuição do Ministério Público Estadual, analisar então se nos cursos de licenciatura, de pedagogia, esse conteúdo está sendo ministrado com uma carga horária adequada, e mais, se as redes estadual e municipal estão oferecendo formação continuada a respeito desse tema. Isso é essencial, porque inclusive essa ideologia que marca
as estruturas das instituições, marca também a formação dos professores. Né? Também eles precisam se libertar dos estereótipos, dessa história contada de uma certa maneira, falseada, para se apropriar, então, dessa cultura, dessa história afro-brasileira, para que tenham condições de fazer esse debate com os seus alunos. Isso está previsto na Base Nacional Curricular Comum, é previsto como habilidade também curricular para o ensino médio. Aliás, no eixo primeiro também do marco legal, é interessante analisar os currículos também, né? Porque os sistemas têm que adaptar os seus currículos até 2020 de acordo com a BNCC. A BNCC prevê em vários tópicos a abordagem dessas questões, então é interessante olhar também cada uma a sua comarca e quem tiver a atribuição regional ou estadual, se isso está sendo feito. Terceiro eixo, então, política do material didático e paradidático. Isso, de novo, né, o Ministério Público precisa fazer articulado com as suas equipes, né, do NAT, do CAEX, com a universidade, porque para que a gente possa avaliar se o material didático está tratando da questão de maneira adequada, isso extrapola o conhecimento jurídico que normalmente nós temos, né, da dogmática jurídica. Então, é importante fazer essa análise de maneira articulada com a academia. E há também alguns pareceres do Conselho Nacional de Educação que apontam alguns caminhos, por exemplo, sobre notas de contextualização de obras clássicas que trazem, às vezes, estereótipos racistas e tudo mais. Isso é indicado, então, no plano e nas diretrizes curriculares nacionais. Quanto tempo eu tenho? Acabou, já? Só vou acabar os eixos, então. O quarto eixo é da gestão democrática. Então, verificar se os órgãos de gestão democrática estão funcionando, os fóruns municipais, estaduais, os conselhos de escola, os conselhos de educação, para que eles possam fazer também o controle social e participar da implementação, da concretização da lei. Avaliação e monitoramento, então isso também é preciso verificar se os municípios e o Estado têm mecanismos de avaliação externa e de autoavaliação participativa das comunidades escolares a respeito da implementação. E o sexto eixo, que nós chamaríamos de condições institucionais. Então, analisar se nas peças orçamentárias, no plano plurianual, no orçamento, existe previsão para a implementação da lei, se a Secretaria Municipal ou a Secretaria Estadual tem órgãos que tratam especificamente da questão étnico-racial, ou pelo menos secretarias de diversidade, que às vezes tratam de mais de um tema, né, relacionado à educação para todos, e evidentemente uma escola que seja equipada, né, com biblioteca, laboratório, que garanta, portanto, acesso a essas informações, a essa produção de material que trate da questão da história dos povos indígenas e da história afro-brasileira. Acho que nesse tempo era um pouco que dava para falar. Se alguém tiver pergunta e der tempo de aprofundar algumas coisas das diretrizes e tudo mais, a gente pode continuar conversando. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilhoso, né? Muitas informações ricas. E eu acho que quando, vou chamar de senhor, né? Quando você traz esse olhar para a nossa Constituição, da obrigação, como objetivo de romper com a desigualdade, né? Nós sabemos o quanto essa desigualdade vai desembocar na qualidade da vida do brasileiro, da brasileira que é negra, né? O quanto a escola está longe ou quando ela está perto, ela ainda é excludente, né? E em sendo excludente, isso vai impactar nas diversas formas de inclusão, inclusive na violência. Então, aí que está. Trabalhar com essa temática na escola é prevenir violência. É você construir cidadãos, né, que têm essa consciência de Estado brasileiro, um Estado livre, um Estado solidário. Então, veja a importância, o alcance disso, né, e como demorou para chegar. Aliás, ainda não chegou, porque me parece que são mais de 15 anos de implementação da lei, quer dizer, de lei existente,
algo que o movimento negro traz desde 1950, projeto de lei já de 1999 e 2003, com a vinda da lei, os índios tinham sido esquecidos, né? Vieram depois. Então, nós ainda patinamos, né? Nós ainda reproduzimos as desigualdades. E a questão é a reprodução da desigualdade pelo próprio Estado. Só lembrar para os colegas que o Projeto Vozes é uma parceria da Secretaria de Educação com o Ministério Público, através do Núcleo de Gênero, do Centro de Apoio, do GEPID. O Vozes ele está em sua 4ª edição e nesse ano o tema é A Cor da Minha Pele, dá poder à minha voz, para abarcar a temática da desigualdade racial e a sua interseccionalidade com a desigualdade de gênero. São mais ou menos 40 colegas que estão trabalhando neste projeto. Muitos visitaram escolas, como o colega João. Muitas maratonam nas escolas, já com várias escolas sendo visitadas. Inclusive, na região de Campinas, as colegas Elisa e Cristiane foram para a Fundação Casa abordar. Temos, inclusive, uma música inscrita já, vinda da Fundação Casa. Então, é um projeto que leva a reflexão desses temas diretamente com alunos. Mas nesse grupo, do qual eu faço parte, lógico, vem muito aquela sensação de que nós fazemos muito pouco, né? Porque são muitas dúvidas, nós temos aquela vontade de muitas escolas dialogar. É um momento que nós trocamos muito com os alunos, né? Nós percebemos o olhar deles sobre essa temática quando você traz essa questão de levantar a mão um pouco, por que eles se incomodam, né? Porque os estereótipos levam as pessoas negras a um não lugar, né? A um lugar de não reconhecimento, a um lugar de silenciamento. E esse lugar de silenciamento é o pior lugar que pode se estar, né? O lugar da invisibilidade, do silenciamento é o pior lugar que se pode estar dentro de uma sociedade que prima, que prega que estamos numa sociedade igual, porque é isso que falam. Aí veio a questão do mito da democracia racial, né? Nós temos aí esses mitos da democracia racial que invadem o imaginário do brasileiro e que reproduzem esses estereótipos, né? Reproduzem, inclusive, nas piadas, nas brincadeiras, e é isso que também nós abordamos no Vozes. Mas eu queria trazer aqui algumas perguntas. Nós temos aqui também na nossa reunião a Natália, a Ione do NAT e o Daniel, que compõe também a equipe do professor Natanael. E eu gostaria de saber, ainda que nós não estejamos no momento civilizatório de implementação efetiva da lei, logicamente nós devemos reconhecer a sua importância, né? E aí a minha pergunta é essa para vocês. Qual o maior impacto que, na visão de vocês, essa lei trouxe para o cenário educacional brasileiro? Porque ainda que ela esteja em fase de implementação, nós temos um legislativo, passou pelo processo legislativo, o movimento negro está dentro dessa militância há muito tempo. Nós estamos hoje abordando sobre isso no Ministério Público. Tivemos o CNMP, que criou um guia. Aliás, esse guia é um guia muito completo, com um kit, inclusive para colegas instaurarem inquérito civil, se quiserem, ou um procedimento de acompanhamento. Então, eu acho que assim, como que nós podemos reconhecer o que de bom essa lei trouxe? Né? Porque acho que esse discurso, ele passa nas nossas visitas nas escolas, né? Eu lembro que quando nós temos que comemorar as nossas conquistas, porque se nós não comemorarmos as nossas conquistas, nós vamos deixá-las ainda debaixo do tapete. Nós temos que pegar a conquista, levantar o troféu, vamos lutar para que esse troféu continue nas nossas mãos, não é? Então fica aqui a minha pergunta, na visão de vocês. Eu posso? Fica... Bom, eu acho que a Conferência de Durban, ela é um marco bastante importante para a população negra,
porque é nesta conferência que o Estado brasileiro assume que é um país racista, né? E assina uma convenção, assina um plano, tá? Dizendo que vai adotar políticas mais efetivas de combate ao racismo, né? E uma dessas políticas, quando a gente tem aí um governo que é chamado de um pouco mais progressista, é exatamente criar a CEPIR, né? E depois promulgar a Lei 10.639, né? E eu acredito que sempre que são aprovadas essas medidas, como a CEPIR, como a Lei 10.639, como a Lei de cotas, a gente consegue levantar o debate sobre o racismo no Brasil. Então, e eu acho que isso é positivo. Sim. Né? Porque é como você acabou de dizer, a gente não pode jogar para debaixo do tapete. A gente tem que nomear e a gente tem que discutir. Tá? Eu acho que é essa a importância. Apesar, a gente sabe de toda a dificuldade de implementação da Lei 10.639, nós temos experiências exitosas. Né? Ainda que dependa da atuação individual de alguns gestores, de alguns professores, tem escolas que estão conseguindo fazer esse trabalho, e aí eu vou trazer um exemplo, que é um exemplo que eu conheço, eu estive lá. É uma escola que em julho de 2016, inclusive mudou o nome da escola para a Escola Nelson Mandela. Ela fica no bairro do Limão, aqui em São Paulo. É uma EMEI, né? E o trabalho que a diretora, pelo menos até onde eu sei que esse trabalho está sendo feito, né? Com todas as dificuldades que a gente tem enfrentado atualmente, é um trabalho fantástico. Não é? E não é essa coisa de falar dos negros no 20 de novembro ou de fantasiar as crianças de índio no dia 19 de abril. Ao contrário, né? Ela tem levado indígenas para conversar com as crianças durante todo o período letivo. Ela tem levado quilombolas para conversar com as crianças, né? Durante todo o período letivo. Então tem uma série de brincadeiras, uma série de formas didáticas de conversar com crianças, né? EMEI, né? Até 6 anos de idade. De trazer para essas crianças até 6 anos de idade a realidade do que é a sociedade brasileira, né? Então eu acho que essa a importância, é trazer para a discussão, trazer para o debate, né? Olha que lindo se todas as escolas fizessem esse debate. Eu acho que nesses 15 anos bastante coisa já teria mudado, né? É verdade. Eu acho que, na verdade, você mencionou já, né, alguns impactos da lei, impactos institucionais. Por exemplo, o Ministério da Educação precisou se debruçar para realizar um plano de implementação das diretrizes curriculares. O Conselho Nacional elaborou as diretrizes curriculares, as diretrizes operacionais da educação indígena, diretrizes curriculares da quilombola também. Isso é norma, né? É claro que eu acho que a gente precisa fazer uma distinção. A gente está tratando de um problema de baixa institucionalização escolar, né, da lei. Mas como a senhora disse, as experiências existem e a lei pelo menos induz e já autoriza que professores e gestores com iniciativa realizem esse trabalho. E também fundamental essa questão mencionada da nomeação do problema. Aliás, você colocou a questão do conflito da violência. Foi muito interessante, de novo, nessa visita que nós fizemos no Projeto Rosas, 3 ou 4 exemplos de conflitos que terminaram em agressão física dentro da escola decorreram da falta de nomeação do problema racial. Então, é alguém que teve uma atitude racista, a escola se eximiu de ter uma ação antirracista educacional, as pessoas não nomeiam aquilo
enfim, aquilo acaba se traduzindo num incômodo não nomeado, né? Impossível de ser dialogado, e aquilo se transformou em conflito físico, né? Então, e acho também que não é incomum, na verdade, é normal que os movimentos lutem pela norma, eles conquistam a norma, mas depois vem a conquista efetiva do direito, né? Depois que a norma está positivada. Bom, e esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje também já é motivado pela existência dessa lei. Certamente nós teremos avanços aí pela frente. O que eu achei muito interessante, esse guia do CNMP, ele tem a visão crítica do GLE10. E o GLE10 tem as ações educativas, tem ações, projetos educativos, né? E você, João, falou muito da importância desses movimentos sociais. Então eu quero ligar isso a algumas perguntas que foram trazidas aqui. Eu estou recebendo aqui... E sobre a falta de informação, a gente fala dos movimentos sociais, fala que nem sempre os professores eles estão devidamente capacitados para trabalhar o tema. E aí, como que os movimentos sociais podem contribuir em termos de política institucional nesse processo? Porque ainda existe uma dificuldade, né? Me parece que esse diálogo ainda é um diálogo dificultoso. Né? Ainda existe um caráter político, um olhar político partidário sobre o que os movimentos sociais podem contribuir. Não sei se vocês compreenderam o meu olhar. Né? Porque ao mesmo tempo que nós dependemos desse movimento social, que é um movimento social que trouxe essa conquista, porque foi isso, que nós não vamos pautar esses movimentos sociais como parte integrante da conquista da implementação. Então fica aqui uma reflexão. E aí dentro disso também vou trazer uma pergunta que foi feita para o professor Natanael, que traz o seguinte: gostaria de saber sobre o racismo científico. Ele é uma questão e acontece em função do biotipo? O professor Natanael dos Santos gostaria de saber um pouquinho disso. O projeto, né, que fala da questão do racismo científico, um entendimento de, na verdade, uma justificativa, né, que se usa. Bom, eu vou responder primeiro, depois eu vou... Bom, sobre a contribuição dos movimentos sociais. O GLE10 tem uma página, né, é o portal GLE10, e na página do GLE10, no portal do GLE10, nós temos lá um espaço que se chama Planos de Aula, né? À época também da promulgação da Lei 10.639, nós fechamos um convênio com um projeto chamado A Cor da Cultura, né? Então nós conseguimos criar material, planos de aula, tem lá material de videoaulas ligados a esse projeto A Cor da Cultura. Então tem bastante material lá para ser utilizado, não é? E para uma implementação mais positiva, né? Enfim, da Lei 10.639. Só uma pergunta, doutora: se os colegas quiserem implementar alguma ação nas suas comarcas, eles têm acesso a esse material? Como eles fazem? Sim, é só entrar no portal do GLE10, baixa e eles constroem. Baixa e constrói, tá tudo lá disponível, não tem problema nenhum. A gente tem também, por exemplo, material da Unesco riquíssimo, de 8 volumes, que fala da história da África, né? Que também está disponível tanto no portal do GLE10 como no site da Unesco, né? São 8 volumes. Existiu um esforço de condensar esses 8 volumes em 2, ou acho que 2, né? Que também está disponível, já está aí para vender. Eu tenho um pouco de dificuldade com 15 anos depois, né, da promulgação da lei, as pessoas alegarem que não tem material para trabalhar o tema. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque eu acho que material tem e muito. Tem e muito, não é? Agora, depende um pouco da pessoa ir pesquisar,
né, e buscar esse material. A gente tem hoje, né, a rede de internet que tem muita coisa, né, tem muita coisa. Então, enfim, né, o portal do QDD está lá, e enquanto movimento social foi essa contribuição que a gente deu. Teve um determinado período que existia premiação para essas iniciativas exitosas de implementação da Lei 10.639, né? O Instituto do Negro Padre Batista também participou disso durante um período e tinha um prêmio que se chamava, Câmara da Liberdade, alguma coisa assim, que premiava redações que tratassem de personagens históricas, né? Nas escolas de ensino médio, né? Inclusive a Fundação Casa já premiou, naquele período, premiou alunos dentro da Fundação. Foi um negócio bastante interessante, foi um projeto bastante interessante. Então isso é uma coisa, tá? Eu acho que material tem, sim, é questão de ir buscar e pesquisar. O professor Nathanael estava mostrando material bonito agora, né? Dedicado às pessoas com deficiência visual, muito interessante o material também, né? Também tratando de temáticas sobre a história da África e do negro para crianças, pelo que eu percebi, né? Então, material nós temos sim. Em relação ao racismo científico, a gente teve um período da história do Brasil, né? Que é final do século XIX e início do século XX, que nós tínhamos no Brasil, salvo engano, 2 universidades, né, duas faculdades de medicina e 2 de direito, né, Salvador e São Paulo, certo? E o Nina Rodrigues, ele trouxe as teorias do César Lombroso, que eles chamavam de escola positivista, né, criminológica, e onde haviam estudos sobre quem eram os delinquentes, o que a gente chama hoje, né, os criminosos potenciais. E esse trabalho era feito a partir da medição de crânios, né? Ele estudava a anatomia daquele sujeito, daquela sujeita, e a partir daí ele determinava quem podia ser criminoso naquela sociedade e quem não podia. E o alvo, aqui no Brasil, eram os negros, né? E não era só para homens, não, porque o Nina Rodrigues, ele tem obras que ele também se debruça sobre a questão de gênero. Aí eu falo de mulheres negras. Então, por exemplo, num desses livros, o Nina Rodrigues vem dizer que as mulheres negras, meninas negras, mais especificamente, porque ele era um médico legista, ele era antropólogo, ele tinha um monte de... Eu não sei se eu cheguei a colocar aqui no slide, mas enfim, ele era uma pessoa de uma, vamos dizer assim, de uma cultura bastante vasta, né? Ele tinha várias formações. Num dos livros do Nina Rodrigues diz que as meninas negras, as mulheres negras, não eram passíveis de serem estupradas porque elas já nasciam com o ímen rompido, por exemplo. E também porque elas eram mais devassas, né? Elas aceitavam, né? Elas, como é que a gente fala hoje? Deixa eu lembrar a palavra. Eram elas que provocavam o assédio e a violência sexual. Elas eram irresistíveis, digamos assim. Oferecidas. Aquela coisa de hipersexualizar as mulheres negras, né? Que é uma ideia que acabou se cristalizando no imaginário social. Assim como também se cristalizou no imaginário social que os negros, não é, são mais afetos a serem bandidos, a serem criminalizados, e aí a gente vê o que acontece hoje no Estado brasileiro. Quem é que está sendo mais encarcerado? A gente tem que quase 70% da população carcerária são de pessoas negras, né? E a gente sabe também, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2017,
das 65.602 pessoas assassinadas, que foram vítimas de crimes violentos, letal, no Brasil, 75% eram de pessoas negras. É disso que a gente está falando. Nós estamos falando de uma teoria, não é? Uma teoria da escola positivista que está no imaginário social e que fala para a gente, né? Mostra para a gente o que é a realidade que o Brasil vive hoje. E aí eu quero até aproveitar para falar que a releitura da escola positivista está colocada hoje no novo um pacote anticrime do Ministério da Justiça, que tem um dispositivo que obriga, não é, as pessoas que estejam condenadas, né, que estejam encarceradas, a compulsoriamente, né, ceder, eu vou dizer assim, mas enfim, material genético para um banco de dados que será criado pelo, que eles chamam aí, dentro de uma política de segurança pública. Então essa pessoa, ela só vai poder ser beneficiada, né, com liberdade condicional ou com uma progressão de regime, se ela se submeter a passar seu material genético para o Estado brasileiro. Na minha visão, isso é uma releitura, né? Agora com toda a tecnologia que a gente tem, é uma releitura, condenar, né, toda uma espécie, que a gente está falando de banco genético, né, a eterna pecha de ser criminoso. Né? É disso que a gente está falando. Posso tratar um pouquinho? Tem tempo, hein? Tem pergunta para você também. Tá. Posso fazer a pergunta aí, você já... Pode ser. E aí mais 10 minutinhos a gente tem que ser. Tudo bem? A pergunta foi o seguinte, feita pelo Lonati. Nesse período de redução de investimento em educação, acredita que é possível o MP cobrar algo que se pode considerar inédito, a questão da implementação da lei, tendo em vista que ainda que já tenha a lei há alguns anos, não se observa a sua eficácia até os dias atuais? Como é que fica a questão do orçamento, com essa questão vista, entre aspas, como secundária, quando na verdade nós estamos falando de direitos fundamentais, né? Tão importantes quanto o próprio direito à educação. Tá. Eu começo por essa, então depois eu volto, que eu queria tratar daquela questão da relação do MP e da escola com os movimentos sociais. Bom, a crise, ela é justificativa hoje para descumprimento de direitos sociais em geral. Então, assim, qualquer demanda que o Ministério Público tenha hoje vai esbarrar nesse argumento, às vezes acolhido, às vezes não no judiciário, sobre a questão da falta de recursos. Mas acho que tem espaço, porque nós temos programas já, Programa Nacional de Livro Didático, Programa Nacional de Biblioteca Educacional, e a questão da formação continuada, principalmente, dos docentes, ela é uma exigência permanente. Então, é fato, quando em época de crise a gente não tem formação continuada adequada para nada, né? Mas você exigir esse processo de formação continuada com a inserção do tema da 10639, eu acho que é possível, tem um caminho. E a gente precisa empurrar e induzir, porque eu acho que essa é uma questão prioritária, né? Claro que nós teremos dificuldades, mas a questão orçamentária, se a gente for pensar, por exemplo, na época da ditadura, do chamado milagre econômico, se não tem opção política, não houve investimento em educação também, né? Então, quer dizer, tem uma questão de prioridade. A gente precisa discutir também a população, como é que o orçamento é disputado, né? Para saber quem é mais afetado na crise e quem é menos afetado. E o nosso papel é a defesa do direito social, a gente, no que for possível, vai usar os instrumentos que nós temos para isso. A questão da relação com o movimento social, tanto do Ministério Público como da escola, eu acho que ela é fundamental. Tem uma certa doutrina de Ministério Público
que entendeu o papel do Ministério Público em relação a uma sociedade hipossuficiente. Acho que porque nós vínhamos de um período de exceção autoritário, talvez se pensou que o Ministério Público pudesse ter um papel quase que tutelar dessas pessoas que seriam incapazes de se defender de maneira autônoma. Eu acho que a gente precisa superar essa ideia de hipossuficiência e entender que o Ministério Público, sim, atua ao lado das pessoas que são vulnerabilizadas, né, classes subalternas, etc. Esse é o nosso papel, mas em articulação com esses movimentos, né? Na área da pessoa com deficiência, por exemplo, a gente tem um slogan muito forte que é nada por nós sem nós, né? Então, quer dizer, não sou eu, o promotor de justiça da educação, que sei o que é melhor para você, para o indivíduo negro, para a mulher negra, ou para a pessoa com deficiência, ou seja lá para quem for. A gente precisa se articular para saber, bom, dentro do meu papel, como é que eu contribuo nessa conquista, na concretização do direito. Então, uma das formas que a gente experimentou aqui no GEDUC foi a elaboração do programa participativo, programa de atuação, que é justamente você colocar de maneira transparente, olha, o Ministério Público pode fazer muito, não pode fazer tudo, nós temos desafios enormes que estão aí eleitos pela sociedade, por exemplo, na área da educação, no Plano Nacional de Educação. Nós queremos entender para o próximo período, no nosso caso aqui foi de 2 anos, quais são os temas prioritários e que a gente teria a melhor condição de contribuir com a sociedade para a concretização de direitos. Então, eu acho que essa elaboração de programas participativos em todas as comarcas é uma coisa muito rica, estreita muito o relacionamento e permite ao Ministério Público, à promotora, conhecer essa realidade que a senhora está falando. Porque é isso que, né, que a gente estava conversando também no Projeto Vozes. Você começa a conversar com aquele aluno negro que vai relatar, olha, eu não posso andar à noite não, porque tem um policial que fala, não quero ver você andando aqui, moleque, que não acontece com o menino branco que é amigo dele que vai junto, né? E a gente vai tomando uma outra dimensão da realidade. Outra coisa, uma preocupação que você colocou, que eu acho que a gente também precisa desmistificar. Quer dizer, a política é uma coisa importante que precisa ser valorizada, né? A política com P maiúsculo, que é a nossa contribuição para o bem comum, para o coletivo, para o espaço público, né? Essa palavra foi demonizada, e eu acho que demonizar a política tem um efeito nefasto, né? Contra a democracia, de totalitarismos e tudo mais. E mais, eu acho que também a gente não tem que ter medo da política partidária. Os partidos também são estruturas legítimas, que estão previstas na Constituição, são estruturas democráticas também, que fazem parte da democracia. Enfim, desvios disso ou daquilo, isso é um outro problema, mas uma coisa é a gente ter cautela para não se envolver na política eleitoral, né, no processo eleitoral, interferir, distorcer o processo eleitoral. Agora, lidar com associações da sociedade civil, organizações não governamentais, que tenham vínculos com esse ou aquele partido, com essa ou aquela linha de pensamento, eu acho que o promotor, a promotora de justiça, que o Ministério Público tem que ter maturidade para saber, olha, estão defendendo o que está na Constituição, então nós vamos nos articular para fazer essa defesa. É contra a Constituição, então nós estaremos em campos opostos. Agora, eu acho que esse é um temor genérico, isso, não vou me envolver com o movimento social porque tem interesse político. Claro, todo mundo tem interesse político, né? E é importante que tenha. Tem vinculação político-partidária? Legítimo, legal, faz parte. Se a gente tiver um estreitamento com essas organizações, aos poucos elas vão saber mais e mais quais são os projetos, né, as linhas daquele partido, qual é o projeto que ele tem. No que tiver de acordo com a Constituição, com o cumprimento da lei, não vejo problema nenhum no Ministério Público unir esforços dentro do seu campo de atribuição, evidentemente, né, para concretizar esses direitos. Excelente. Eu acho que a gente já precisa terminar, está no final, né? Na verdade, me parece que o assunto vai ter que resvalar em outro encontro. Não vai faltar, né, oportunidade. Agradecer demais a presença de vocês dois.
Foram contribuições assim, valiosíssimas para a nossa atuação, para a nossa percepção como pessoas, né, dentro da sociedade brasileira. Então, gostaria de então, encerrar reforçando a palestra Máquina do professor Natanael dos Santos no dia 29, aqui no Ministério Público, e dar já de antemão meu agradecimento à sua preferência, à Faculdade do Luiz Palmares, agradecer a Ione, a Natália, a equipe técnica também da filmagem, agradecer os colegas da inclusão social, agradecer ao colega Rafael Costa, ao GEDUC também, não só por você, mas pelo Daniel, aos colegas do Vozes, que estão no grupo ali trabalhando para levar o assunto a debate nas escolas, à Comissão de Igualdade Racial da OAB, ao Instituto Guilherme 10. Enfim, nós pretendemos prosseguir com as oficinas de trabalho sobre temas relacionados às desigualdades étnico-raciais. E aí, desde já, nós pedimos que mandem para nós sugestões, observações, críticas, mandem para a gente no e-mail calinclusãosocial@mpsp.mp.br, sem o tio. E é lógico, pedimos críticas, sempre bem-vindas as críticas, porque nós precisamos aprimorar nossas atividades. E a frase, como frase final, gostaria de trazer a escritora Carolina Maria de Jesus, que no seu lugar de fala movimentou o mundo da literatura, e ela trouxe o seguinte, que quem não é amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. Paola Brandini, diretora da Afroeducação, disse o seguinte, e aí eu complemento, porque me parece que é algo para a gente refletir, já que falamos que a educação está dentro desse processo aí do racismo estrutural e institucional, que precisamos descolorizar o pensamento para descolorizar o currículo. É isso. Tenham todos uma excelente noite. Obrigada. Obrigada.